Ariel ele vem evoluindo muito nos treinamentos pela questão de ter chegado com a defasagem da parte física. O Giovani é um jogador que tem por característica que ele pode entrar e mudar o jogo pela característica dele. Então a gente vai fazendo os encaixes, mas eu gostei da equipe como um todo, né? Pegamos uma equipe muito bem trabalhada, uma equipe bem qualificada individualmente, coletivamente. A gente sabia que seria um jogo, como se diz, o clássico, que seria decidido no detalhe. Independente se aqui ou se lá, a gente sabe que clássico é decidido no detalhe. Um pouco antes do nosso gol, eles tiveram uma bola que quase eles abrem o placar no 1-0. Então, a gente precisava estar atento, mas a gente começou o jogo muito equilibrado, propondo o jogo. O Roque praticamente no primeiro tempo não fez uma defesa. E o que nos faltou, principalmente no primeiro tempo e no transcorrer do segundo tempo, foi melhorar o nosso acabamento. A gente conseguia chegar muito no último terço. Então era um jogo que a gente chama de jogo de pé, jogo de passe. A gente precisava induzir eles para um lado, trocar o corredor e fazer a superioridade do outro lado, ou fazer um encaixe de passe pelo corredor central. E às vezes a gente estava precipitando essa ação, né? Da troca de corredor rápida, ou a melhor escolha do passe lateralizado ou passe frontal. E quando a gente conseguia romper esse bloco baixo deles, a gente não estava com uma destreza técnica muito boa. A gente errou muito cruzamento, a gente errou muita finalização quando a gente conseguia um jogo associativo por dentro. E isso você vai acabando pagando essa conta de ter um volume, né, ter um jogo de imponência dentro de casa, criar alternativas por dentro e por fora, mas o acabamento não estava bom. Por exemplo, o gol foi um gol bem trabalhado, do que eu falei com eles no intervalo. A gente precisava induzir um jogo apoiado, trocar o lado rápido e aí sim ganhar essa superioridade do lado para que a gente pudesse atacar essa bola rápida. E foi muito conversado que a zaga dele é muito forte na bola aérea. Quando a gente suspende essa bola na área para duelo, ele é muito boa e esse passe tinha que entrar rápido, esse cruzamento. A gente treinou essa bola rápida na frente do pênalti, a gente treinou atacar esse espaço, e como é uma característica do Ariel, né? É um homem de área, é para isso que nós trouxemos ele, para mudar o padrão e o panorama do jogo, né? Pela característica de ter mais força e volume de área. Então, assim, os jogadores que jogaram se houveram muito bem, os que entraram correspondentes. Quando a gente faz uma substituição, a gente faz para melhorar o time, né? Então, assim, não é surpresa para mim que quem entrou muito bem. O Rodrigues, o Giovani, o Adailson jogou ali 20, 25 minutos muito bem. Então, assim, a gente faz essa substituição porque os atletas, num todo, estão se preparando durante a semana, ou para jogar os 90 ou para jogar 5, 10 minutos. É para isso que a gente prepara a equipe. Professor, a gente viu um Santa jogando muito pelos lados. A gente sabe que para o jogo da volta vai ser natural que o time do América ele suba essas linhas, até porque vai precisar do resultado. Como é que o senhor imagina esse jogo lá contra a equipe do América? E o Santa hoje quebrou essa sequência do América, que era de 10 partidas sem perder. Sim, é um adversário que valorizou muito a nossa vitória por tudo que ela vem fazendo dentro da competição. É clássico, cara. Clássico você dificilmente vai ter um placar elástico. Clássico dificilmente você vai empilhar muitas oportunidades. Eu acho até que a gente criou um volume bom, né, pelo adversário, qualificado, bem treinado e individualmente muito bom. A gente criou um bom volume de jogo, um adversário que nos valorizou muito, né? Esse 1-0, a importância desse 1-0 em casa. Mas, cara, é só a metade de um mata-mata. A gente tem a segunda metade. A gente já viveu durante o mata-mata de sair perdendo, nós já vivemos sair empatando e agora a gente vai fazer um planejamento saindo na frente, correto? Então, assim, a gente vai rever o jogo, vamos fazer a leitura do que aconteceu aqui e entender o que pode acontecer lá e a gente trabalhar durante a semana, como a gente trabalhou essa semana. E eu fico feliz que em campo repercutiu tudo aquilo que a gente trabalhou durante a semana. Parabenizar a nossa equipe de trabalho, ao Paulinho, analista, ao Gabriel, que fez uma leitura, eu, Fábio, auxiliar da casa. A gente senta para ver os jogos junto, né, e estudar o adversário. Então, assim, foi muito bem estudado por essa equipe de trabalho nossa. Então, assim, sabemos que cada jogo é um panorama e a gente, assim, a gente está em aberto. Se eu tivesse perdido ou empatado de 1-0, eu falaria também que está em aberto. A gente sabe a força do América dentro dos seus domínios. Cabe a nós estudar, entender, escolher os melhores 11, o melhor sistema de jogo, os melhores conceitos, para a gente dar continuidade a esse bom início
de mata-mata que nós fizemos aqui, mas sabemos que vamos ter muita dificuldade, como eu falei, quando a gente empatou com o Altos fora de casa, mas é uma semana mais larga, mais comprida, tem 8 dias, dá para recuperar bem os jogadores, criar um planejamento de viagem boa para que a gente possa fazer um grande jogo lá. Primeiro tempo, um pouco para vocês exemplificar o que aconteceu. A gente viu um time rodando bastante, né? Nenhum jogador guardando muita posição. O Renato invertia com o Thiaguinho. O Thiago Galhardo voltava para fazer meia. O William Júnior aparecia um pouco mais à frente. O Balotelli trocava também com o Gabriel Galhardo. Eu queria que você exemplificasse e explicasse como foi essa estratégia do primeiro tempo até o América conseguir encaixar essa marcação, que dificultou até, né, o andamento da partida até o Santa abrir o placar, Marcelo. É um time muito forte fisicamente, talvez seja um dos times mais fortes fisicamente. O América agrega a parte física dos jogadores individual muito forte com a parte técnica. É um time qualificado. Então ele traz dificuldade. Se a gente jogar um jogo posicional encaixado, a gente vai ter dificuldade. Por isso que a gente optou por um jogo de mobilidade, para poder gerar espaços e a gente poder jogar com tabela, jogo de terceiro homem, de gerar espaço para infiltração, de girar essa bola rápida. A gente sabe que se a gente fosse lento, eles iriam encaixar a gente. Como eles na volta do segundo tempo, com certeza o treinador deles é um cara bem qualificado, ele vai para o intervalo, faz o estudo da nossa equipe e conseguiu fazer alguns encaixes. Contrapartida, a gente também vai para o intervalo, entende o que é de ponto vulnerável deles e a gente tenta explorar, né? O nosso gol foi uma jogada que a gente conversou muito no intervalo, que era por ali que a gente poderia criar essa superioridade na troca de corredor, mas a gente precisava ter passe veloz, a gente precisava botar o jogo para andar. Então, assim, é um jogo que tem duas equipes qualificadas, é um jogo bem estudado. Eu acho que a gente conseguiu colocar em prática, como te falei, o que a gente trabalhou a semana em cima do estudo que a gente fez do América. Boa noite. Claro que foi um resultado muito importante, uma euforia muito grande também que vocês levam para lá. Mas eu te pergunto, como fazer para que essa euforia não tire a concentração de vocês e até mantenha o pé no chão, porque, claro, nesse momento, apenas 90 minutos podem separar o Santa de um acesso para a Série C. Como fazer para manter o foco que teve nessa última semana? Boa noite. Ninguém vai para o intervalo de um jogo eufórico. Eu contextualizo que isso aqui é o intervalo do jogo, com 8 dias, com tempo para rever o jogo, coisa e tal. Não tem euforia nem minha, nem dos meus atletas, nem da minha torcida, porque nós não ganhamos nada, nós não classificamos. A gente tem muito respeito pelo América, era uma equipe que, se eu não me engano, estava 10 jogos invictos, uma equipe muito forte dentro dos seus domínios, então não tem euforia, não. A gente foi lá no meio, cumprimentou o nosso torcedor, agradecendo a sua presença, fomos para o vestiário, conversamos e a gente já está focado na sequência desse compromisso, né? É um clássico, gente. A gente tem que respeitar o clássico, respeitar o América. Falei, está em aberto, saímos 1-0, mas está em aberto e a gente vai precisar trabalhar bastante para buscar os nossos objetivos. Professor, não, tudo bem, sem problemas. A gente viu que foram feitas alterações apenas na segunda parte do jogo, né? E a gente viu que houve uma individualidade, né, ali na finalização das tentativas de gols. O senhor vai fazer alguma coisa diferente para que seja mais enfático? Porque eu acho que o torcedor do Santa Cruz não quer passar novamente por uma sequência de pênaltis. Nem o nosso torcedor, nem eu, né? Mas se tiver que ir para os pênaltis, a gente vai estar preparado. Eu acho, Thaís, você contextualizou em cima do que eu falei, porque a gente conseguia chegar bem no último terço, mas a definição, o acabamento foi um pouco aquém, né? As tomadas de decisão, pelo volume que a gente criou, nós jogamos boa parte do campo no segundo e no terceiro terço com a posse de bola. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de capricho, porque a gente pega uma equipe muito forte fisicamente, com uma marcação muito forte. Então, quando a gente consegue ter uma ruptura dessas linhas, a gente precisa melhorar esse acabamento. É uma coisa que, com certeza, eu vou trabalhar bastante a semana.